Então, assim, a palavra de Deus é luz, ela ilumina o caminho, né? A palavra é luz, lâmpada para os meus pés, né? A tua palavra, ela ilumina o caminho. Então, quanto mais luz, mais eu percebo, né? E às vezes eu não percebo algumas coisas que não estão bem, né? Mas tudo bem, quando eu tenho luz e percebo, porque olha só, eu posso ter uma dor no meu físico e não saber que dor é essa. Eu posso sofrer por uma dor que eu não sei que dor é essa. Mas se eu sei que dor é essa, eu tenho como tratar dessa dor, ou tratar daquilo que me traz a dor. Correto? Então hoje, nós vamos trazer uma palavra que eu acho ela muito interessante, né? Eu fui professor de Velho Testamento, então tudo que eu posso para Velho Testamento eu puxo, porque eu acho que é riquíssimo o Velho Testamento. Agora, o poder de Deus está no Novo, não esquece disso. O poder de Deus, a revelação do poder de Deus está no Novo Testamento. No Velho Testamento, Juízes capítulo 1, abre lá. Você pode abrir lá para mim? Primeiro, Juízes capítulo 1, verso de número 5. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Aqui começa uma história interessante. Judá e Simeão são duas tribos, elas se unem para lutar contra uma parte, né, dos seus inimigos, que eram esses cananeus. Então aqui fala de unidade com propósito. Mas agora eu quero falar a partir do verso de número 5, que fala sobre o que nós estamos, qual é o foco da nossa palavra hoje. Adoni-Bezeque não era um nome de uma pessoa, era um título. Adoni quer dizer senhor, rei, senhor. Bezeque, que fala de brechas, fala de estratégias. Então, a tradução literal disso seria Senhor das Estratégias. Esse rei, por acaso, que está aqui, que eles derrotaram, era um rei que usava de muitas estratégias. Ele era conhecido pelas estratégias. Ele era muito violento e era um rei vitorioso. Ele ganhava muitas batalhas. Tanto que o reinado dele... A extensão do reinado, porque antigamente havia uma necessidade de lutar para a sobrevivência. Então, na época da colheita, na época do plantio, colheita, depois da colheita os povos saíam lutando um contra os outros, né? Para quê? Para expandir. Eu expando os meus limites, as minhas fronteiras, coloco os meus inimigos mais longe de mim. Então, era essa a estratégia de sobrevivência. E presta bem atenção que eu vou te falar. Cuidado com a colheita. Porque na colheita, muitas vezes, nós estamos vulneráveis. Colhemos, né? Colhemos. E aí? Na colheita é que o inimigo aparece para te roubar. Na época de Gideão, por que Gideão estava malhando trigo no lagar? Por quê? Porque os inimigos, dezenas de povos ao redor, subiam para Israel para roubar comida. E aonde estava a comida? A comida estava no saco, um sacado, pronto para o consumo, pronto para guardar, pronto para vender. Então, quando o inimigo não vai aparecer lá para... Vem cá, quer uma mãozinha aí para colher? Vamos colher esse arroz aí, vamos colher esse trigo aí? Não, o inimigo quer quando está no saco já, está pronto. Pronto. Então, cuidado com a colheita. Na colheita é quando o inimigo aparece. Na colheita é quando você esquece quem te deu força para colher. Palavra que a pastora deu agora. Você não pode esquecer que quem te deu força. Deixa eu contar. Posso dar um testemunho aqui? Posso dar um testemunho? Gente, é triste, meu. É triste. Uma das nossas igrejas na região serrana, o pastor ficou sabendo, um rapaz chegou e falou: pastor, meu melhor amigo está passando por uma dificuldade terrível, terrível, terrível. O que foi? Ele tem uma lojinha de material de construção e essa lojinha, ela está passando por um momento difícil,
muito difícil. Ele está com dezenas de cheques lá, dezenas de cheques, que não recebe, o pessoal não paga, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pastor falou assim, vamos lá orar com ele. Aí foram lá, oraram com o cara. Aí o cara, a primeira coisa que o cara foi abrir, o cara abriu a gaveta, olhou para o pastor e mostrou assim um pacotão de cheque. Ele falou assim, rapaz, eu tenho uma solução para isso. Qual é? Vem para a igreja. Nós temos uma reunião de quebra de maldição terça-feira. Isso é maldição. Você trabalhou, você vendeu, o senhor não recebe, isso é maldição. Vamos lá. O cara foi para a igreja na maior má vontade do mundo. Assim, não adianta eu orar, o meu cheque aqui. Aí, o rapaz que o levou, parece um daqueles 4 que carregaram o paralítico, lembra? Os 4? Carregaram. Parecia um daqueles, não, vai dar certo, não, você vai receber, não. Acho que Deus agiu pela fé do amigo. E toda terça-feira o cara estava lá, toda terça-feira o cara lá. Primeira semana não aconteceu nada, segunda semana não aconteceu nada, terceira semana começou a aparecer gente para pagar. E ele começou a vender. Aí apareceu uma obra grande, o cara falou, eu quero comprar tudo na sua loja, porque sua loja está perto da minha obra, não sei o quê, não sei o quê. Bom, moral da história. Em alguns meses ele recebeu todos os cheques, a saúde dele financeira ficou ótima, excelente, maravilhosa. Esse cara hoje, ele é dono de a maior loja de construção, de material de construção daquela cidade. Para você ter uma ideia, ela ocupa várias quadras, caminhões, areia, tijolo, ferro, tudo que você possa imaginar mais na construção. Mas nunca mais apareceu na igreja. Nunca mais. Nunca mais ele se dobrou diante. Interessante isso, né? Interessante o ser humano. A gente tem que pensar muito nisso. A gente tem que pensar, por exemplo, a Doni Bezek era um homem estrategista e vitorioso. Vitorioso. Só que agora ele perdeu a luta, perdeu a batalha, vai perder tudo que tem. Eu quero falar aqui sobre a maldição de Adoni Bezek. Eu sei que nós estamos fazendo uma campanha, a nossa campanha chama-se Recomeço. Mas para eu recomeçar, eu preciso entender o que aconteceu comigo. Por que eu tenho essas reações? Por que eu sou assim? Eu não estou aqui, sinceramente, pregando para vocês, buscando culpados. Eu estou pregando para mim, porque tem áreas da minha vida que eu preciso mudar. Todos nós precisamos. Então aqui nós não estamos buscando culpados, nós estamos buscando soluções. Solução. Entendimento, luz. Opa, está doendo? Tá, aonde? Aqui. Ah, então pode ser isso. Então, pá, então vamos resolver isso, vamos tomar um remédio. Quando eu acordo de manhã e tomo uma decisão na minha vida, eu quero fazer hoje o meu dia um dia melhor. Eu quero fazer desse dia um dia melhor. Eu quero ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Isso é uma decisão que eu tomo, de enfrentar minhas limitações. Adoni Bezek, a estratégia dele era uma estratégia terrível. Joga o 6. Adoni fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então, quando eles prenderam Adoni Bezek, a primeira coisa que fizeram foi cortar os polegares das mãos e dos pés. Cortar. 7, por favor. Então Adoni Bezek disse, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Deixa eu falar uma coisa para você, olha só. Os povos daquela época tinham conhecimento de Deus. Os povos conheciam. Por quê? Você escuta falar. Quando o povo de Israel chegou na beira de Jericó, todo mundo já sabia quem era. A própria Raabe falou assim, todo mundo fala aqui que o Deus de vocês é poderoso, que não existe nada que pode destruir esse Deus. Adoni Bezek era aquele cara que falou, não aceito. Bloqueou completamente. E quando ele é preso, os lá de Judá e Simeão fazem com ele a mesma coisa que ele fez com 70 reis. 70 reis.
Ele era muito forte, ele era muito vitorioso. E aqueles 70 reis, por quê? Porque é o seguinte, eu não vou matar o rei, porque se eu matar o rei, provavelmente eu vou criar um herói. Eu vou criar uma pessoa, um ídolo, um herói. Não, eu vou torná-lo inútil. Como é que eu torno ele inútil? Cortando o polegar da mão e dos pés. E qual é a consequência de cortar a polegar das mãos e dos pés? Se torna a pessoa uma pessoa inútil, inutilizada, limitada. E o que acontece com ela? Sabe o que acontece com ela? Ela se torna alguém que vai buscar migalhas debaixo da mesa do rei. Ou seja, Deus me criou para sentar na mesa do banquete. Deus não me criou para ficar buscando migalhas. Migalhas, o que caiu a migalha? Caiu um pouquinho de pão. Não, Deus não me criou para isso. Eu não fui criado. Deus me criou para sentar na mesa. Banquete, ter banquete mesmo. Agora, o que eu posso fazer quando eu digo assim, mas eu cortaram meus polegares. Polegar fala de força. Polegar das mãos e dos pés fala de força. Esse espírito que agiu nessa época, através de Adoni-Bezeque, age hoje livremente nas famílias. Nós temos muita família que não consegue mais caminhar. Nós temos muita família que não tem equilíbrio. Nós temos muitas famílias que estão desorientadas completamente. Tudo que o seu filho viu ou presenciou foi através de você. Então você é importante demais para o seu filho. Não arranque o polegar dele. Não permita isso. Seja aquele que participa, seja aquele que abençoa, seja aquele que cria, seja aquele que propicia um crescimento melhor espiritual do seu filho e da sua filha. Como ter uma família equilibrada? Ter uma família equilibrada é você perguntar, Senhor, o que eu tenho que fazer? Não é não? Né? De vez em quando estragam alguma coisa lá em casa, né? O boiler estragou. Eu chamei o fabricante, vem cá, o boiler estragou, o que eu faço aqui? Porque o fabricante entende daquilo ali. Então, se tem um defeito na sua vida, se tem uma limitação na sua vida, se tem uma limitação no seu casamento, se tem uma limitação no seu trabalho, pergunta para o fabricante. Né? Pergunta para o fabricante. Ele vai descobrir o que está errado, ele vai descobrir o que pode ser feito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar o fabricante. Ele te criou a imagem e semelhança dele. Ele te criou para ser aquele que toma posse. Né? Todo lugar que pisar a planta do seu pé é seu. Ele te criou para ser um vencedor. Ele te criou para ser aquele que abençoa. Ele te criou para ser abençoador, não abençoado. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse rapaz que eu contei o caso aqui, ele foi abençoado pela igreja. Mas ele não foi abençoador. Ele foi abençoado pela igreja, mas ele não tornou um abençoador. Você pode ser abençoado? Posso, mas você pode ser abençoado debaixo da mesa, comendo migalha. Você não vai passar fome. Mas quando você senta na mesa, você pode se tornar um abençoador, chamando outros para sentar do seu lado na mesa também. Então, a vontade de Deus para você é que você seja uma pessoa vitoriosa. E uma vitoriosa tem algumas características. Naquela época, quando você arranca o polegar do pé, o que acontece? 50% do teu peso é distribuído no polegar. Se você não tem esse polegar, você cai. Se você não tem esse polegar, você tem falta de equilíbrio. Você não tem direção, você não sabe para onde você vai. Você vai para cá, mas você desequilibra para cá. Por isso que eles cortavam os polegares dos pés. E olha que coisa interessante, naquela época, os escravos andavam descalços. Uma pessoa sem polegar não coloca o chinelo não firma no pé, nem com aquele de tira firma. Então, a pessoa quando perde o polegar do pé, daqui a pouco ela vai andar descalça.
Naquela época, andar descalço era o quê? Ser escravo. Era escravo. Então a pessoa se tornava escravo. Escravo de alguma coisa. Muitas vezes, você fala assim, pastor, mas me explica melhor. Muitas vezes você tem um vício na sua vida, você tem um comportamento na sua vida que te torna escravo, limitado. Você tem uma limitação na sua vida. A primeira coisa que fez o pai do filho pródigo foi entregar as sandálias para o filho. Vem cá, vem cá. Ô, coloca a sandália no meu filho. Meu filho não é escravo, meu filho é meu filho. Ele é meu filho. Então ele não anda descalço. Eu vejo nessa colocação aqui, o ser escravo, né? Ontem eu perguntei assim, me fala assim um vício, uma limitação que nós temos, um sabotador que nós temos, que muitas vezes nos atrapalha. Alguém gritou, procrastinação. Procrastinação é o câncer da alma. Procrastinação não deixa você fazer. Procrastinação é aquele negócio, eu vou fazer. Não faz. Procrastina. Eu vou acordar mais cedo e vou ler a Bíblia. Eu vou fazer aquele... Aí, ler o Novo Testamento em 6 meses é moleza. Mas cadê? Procrastinação. Isso tudo é porque arrancaram o teu dedo do teu pé. Você se criou dizendo assim, não, pode deixar, no final vai dar tudo certo. Não, no final vai dar tudo certo. Na última hora a gente acontece. Em falar nisso, você já fez a declaração do seu imposto de renda? Poucos disseram que já, hein? O Mário, que dia que acaba? 31, só tem um mês, hein? Aí alguém fala assim, deixa pra lá. Mário, tem muita gente que fica sem declarar, declara depois? Muitos, muito. Falta documento. Não, é até 31 de maio. Procrastinação. Só os livres andam calçados. Os livres andam calçados. Por quê? Porque eles têm direção, têm firmeza. Eles sabem para onde eles vão. Os livres andam calçados, porque descobriram o seu propósito e andam na direção do seu propósito. Conhecereis a verdade vos libertará. Somos livres em Cristo. Livra-nos, Senhor, de todo orgulho, de toda soberba, de toda vaidade. Livra-nos, Senhor. Nós queremos ser pessoas livres. Orgulho e vaidade tem muita coisa a ver com a nossa indecisão, indefinição, com a nossa incapacidade de ser. Quando eu quero ser e não consigo, muitas vezes eu me encho de orgulho, porque orgulho se torna uma defesa. Ontem eu falei aqui sobre o problema dos homens. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de homens batendo em mulheres, agredindo mulheres, matando mulheres. Por quê? Porque às vezes a mulher diz não para o homem uma vez e o cara vai lá, pega uma arma e mata. São homens que são cheios de orgulho e uma coisa pequena que lhes acontece destrói a vida dele, a vida da pessoa e da família, das famílias. Por quê? Porque eles não têm força, não têm direção. Quem aqui dos homens já levou um não de alguma mulher? Quem aqui, ó? Não, né? Perguntar o quê? Eu falei que ontem já ganhei muito não, mas elas se arrependeram amargamente. Se arrependeram. Elas, poxa, tá vendo aí, ó, puxa vida, que bobagem. Passou um campeão na minha frente e eu não vi. Então, por quê? Sabe por quê? Orgulho. Você acha que orgulho são de pessoas tratadas? Não, são de pessoas doentes. Nós somos tão orgulhosos, que eu não me dobro nem diante da palavra de Deus.
Eu sou tão orgulhoso, que eu penso assim, vou ser assim, pronto, acabou. Te cortaram o teu dedo para tirar de você, para roubar de você. Isso traz maldição. Sem os polegares das mãos, perdemos a habilidade, não podemos mais ser soldados, não podemos segurar a espada. Você não pode ir mais à guerra. Só que a espada na palavra de Deus, a espada na Bíblia significa palavra de Deus. Você vê isso em Hebreus, você vê isso em Efésios. Não tem força para manusear a palavra. Às vezes a gente faz tanta coisa na vida, estuda tanta coisa, mas assim, a palavra de Deus que vai te dar direção. A palavra de Deus é que vai fazer você ter passos firmes. A palavra de Deus é a palavra que não vai permitir que você caia em armadilhas. A palavra de Deus é que vai te dar um coração perdoador. Às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos projetos que nós não percebemos que nós estamos dando voltas. Nós estamos correndo em círculos e não estamos realmente prosperando. Alma, espírito, alma e corpo. Mas para isso, você precisa manusear a palavra. Quando arrancava o polegar do homem, ele não podia mais segurar a espada, ou seja, ele não podia mais ser um soldado. Muitos homens, muitas mulheres não têm capacidade. Tem iniciativa, mas não tem acabativa. Por quê? Porque não consegue segurar a espada. Vai. Pequeno. Não vai muito longe. E aqui eu tenho um desafio, porque sem a palavra eu não tenho vitória na minha vida. Sem a palavra eu não tenho vitória. Conhecer, louvar, adorar, servir a Deus, eu aprendo na palavra. Uma coisa aqui interessante, olha só, religiosidade. Quando eu entrei na igreja, eu era jovem e o pastor chegou lá, tinha um pastor de jovem, falou assim, olha, não namora menina que não seja cristã, né? Até pergunta pra gente aqui, se a gente conhece a menina ou não, não namora. Aí eu falei, cara, que história é essa? Eu vim do mundo assim, a gente namorava, né, e tal, e não pode? Não. Por que não pode? Aí eu falo assim, gente, mas eu posso namorar uma garota lá fora e trazer para a igreja. É um evangelismo pessoal. Mas assim, próximo, tete a tete, pele com pele. Isso tá certo, mas olha só, preste atenção. Como eu não tinha uma experiência muito firme com Deus naquela época, eu era muito novinho, aquilo se tornou uma lei para mim. Uma lei, né? Tem que obedecer. Hoje, né, com a maturidade cristã que eu tenho, eu falei assim, ó, não se relacione com pessoas que não têm uma experiência com Deus. Por quê? Porque você vai unir com uma pessoa que muitas vezes vai ser uma crise o tempo todo, relação de trevas e luz. Né? Nós estamos, quando você fala em luz, você fala de pessoas convertidas, pessoas que aceitaram, pessoas que estão transformadas pela palavra. Quantas oportunidades na minha vida já tive para cometer erros gravíssimos e não cometi? Por quê? Porque tinha um pastor do meu lado? Não, porque eu disse não. Mas por que eu disse não? Porque eu amo a palavra. Porque eu disse não, porque a palavra de Deus é importante para mim. E eu quero falar uma coisa para você. Quando eu estava na escola, na faculdade, que eu estava lá enfrentando aqueles 300... Eram 300 alunos da faculdade, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Tinha pós-graduação, pessoal que repetia, então tinha uns 300 alunos, né? E o único crente era eu. O único. Como é que eu enfrentei isso? Eu enfrentei isso e falei assim, eu não vou manchar o nome do meu Jesus. Não vou. Eu tive uma experiência com Deus e essa experiência é importante para mim. E sabe o que aconteceu? Já aconteceu aqui. No final era assim, Francisco, quero falar com você.
Tinha uma menina bonita pra caramba, Regina Murtinho. Se você está me vendo, Regina, abraço. Deus te abençoe. Apareça aqui, estamos aqui. Quero que você conheça minha esposa e tal. Ela tinha umas crises. Ela tinha umas crises com o pai, com a mãe. Ela morava em Petrópolis, morava no Rio de Janeiro para fazer faculdade. Não sabia se a faculdade era aquela, que não sei o quê, que papapá. Era... Você pode orar por mim? Você pode orar por mim? Olha só. Tipo Nicodemos, apareceu de noite, escondido assim. Vem cá, que história é essa? Como é que eu posso ter a vida eterna? Entendeu? Mas assim, foram anos. Até hoje eu sou chamado, ligado. Desculpe falar isso, e aqui não vai nenhum orgulho, admirado. Por quê? Porque venci. Aliás, venci não, tenho vencido, né? Ainda tem uma longa caminhada pela frente. Ou seja, você precisa ter uma convicção dentro de você, e essa convicção de você é o seu dedo polegar firme na espada da palavra. Está escrito na palavra, então eu obedeço. E eu vou estar firme, segurando firme a espada, eu não vou abrir mão da espada que Deus me deu. Essa espada é para o meu crescimento, essa espada é para a minha bênção, essa espada é para o meu fortalecimento, eu não vou abrir mão disso. Eu estou apaixonado pelo... Coloca Salmo 127, 3, 5 aí, 3 a 5. Coloca aí. Assim como cortar o teu polegar, você não pode segurar a espada. Cortar o teu polegar, você não pode lançar flecha. Não dá para lançar flecha. Por quê? Você perdeu o polegar. Você perdeu o polegar. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. São herança. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem na sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, filho é uma força. Naquela época, o cara tinha muitos filhos, porque iam ajudar ele na agricultura, iam ajudar eles na proteção da casa, da tenda, do gado. Quanto mais filho, mais guerreiro. Jessé tinha filho pra caramba. Tudo homens de guerra. Né? Então, isso é importante para você ter ideia, que o seu filho, Deus te deu, para estar na sua aljava, para te dar força. Agora, como é que você tem tratado os seus filhos? O seu filho precisa admirar você, não pelo que você tem, mas admirar com você em relação à sua intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus. Ou seja, eu olho para o meu pai, eu olho para o meu pai, eu olho para a minha mãe, vejo um homem e uma mulher de Deus. Então, quando essa criança vira adolescente e ela tem que tomar as suas atitudes, ela vai saber nitidamente o que seu pai e sua mãe pensam. E não vai ser assim, você tem que fazer isso. Criança não gosta disso, adolescente não gosta disso, ninguém gosta disso. Nem você gosta disso. Você tem que ir. Não. A criança tem que saber, não, para aí. O meu pai me ensinou que isso aqui é destruição. E eu não vou fazer isso porque isso vai me destruir. O que eu passo para os meus filhos, o que eu testemunho para os meus filhos, o que eu ensino para os meus filhos. Meus filhos me observam todo o tempo, o que eu falo, o que eu faço, o que eu digo. Né? O que eu faço, o que eu falo, o que eu digo. Às vezes você vê um garoto de 10 anos gritando, berrando, xingando. Eu até falo assim, já sei como é que acontece em casa. Eu já sei como é que acontece em casa. Onde que ele viu? Onde que ele aprendeu? Ele aprendeu na rua, mas em casa deixaram ele ensinar isso. Ensinaram ele para isso. A criança tem que aprender logo, honra teu pai e tua mãe, e viverás muitos dias, para que tudo que você faça vá bem na terra. Quanto mais você honra teu pai, mais você vive.
Então honra ele, todo dia. Todo dia que você honra teu pai, você ganha um dia da vida. Todo dia, honra teu pai, tua mãe. Ah, mas papai e mamãe morreram. Morreram? Ótimo. Continua honrando. Continua falando. Olha para o teu pai e tua mãe e seja grato. Deixa eu falar uma coisa. O mundo tem muito conselho. A palavra de Deus tem destino. Isso é destino. Isso aqui não é conselho, tá? Os conselhos do Bispo Francisco. Não é nada disso. Isso aqui é destino. Isso aqui, se você tem polegar, você tem força dentro de você para honrar teu pai e tua mãe. Honrar teu pai e tua mãe, como foi falado aqui hoje, honrar teu pai e tua mãe é gastar tempo com eles, é ajudá-los, é valorizá-los. Ah, mas o meu pai foi o maior alcoólatra que eu conheci. Tudo bem, teu pai. É difícil, eu sei. Ah, minha mãe... É difícil. Honra, abençoa. Eu estou falando uma coisa aqui que eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem dificuldade. Estou falando sim, eu sei disso. Mas está escrito na palavra, se você não consegue honrar em pai e mãe, é porque arrancaram o teu polegar, meu irmão. Ah, foram eles que arrancaram. Tudo bem, agora você vai ficar sem? Vamos reconstruir. A palavra aqui é recomeçar. Recomeçar. Recomeçar me traz bênção. Recomeçar me traz bênção. Maldição é o mal em ação. Se eu não tenho polegar, eu estou deixando o mal agir. A instrução bíblica, querido, é importante na sua casa, na sua vida, é sua obrigação. Ler a Bíblia com seus filhos é importante. Mergulhar na Bíblia com seus filhos é importante. Né? O pastor Erlia fala que toda noite que ele chegava e contar história para a criança, para os meninos. Tinha hora que ele falou assim, eu não sei mais o que eu conto, já contei todas as histórias. Mas isso marcou a vida das crianças. O que é isso? Isso é importante para o meu pai. Se é importante para o meu pai, vai ser importante para mim também. Nós estamos começando um ministério chamado Meu Filho e Meu Discípulo. Nós estamos formatando esse processo. Esse projeto tem leitura de livros, debate, troca de experiências. Por quê? Porque nós estamos vendo que nós estamos perdendo nossos filhos. Perdendo para o mundo. O mundo não pode levar nossos filhos. Às vezes a gente está preocupado em dar melhor educação, melhor colégio. Tem pai aqui que metade do salário é para o filho, de escola, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, isso é importante? Muito. Mas e o seu filho? Como pessoa, vai ficar sem polegar? O seu filho precisa ser homem de Deus. Né? Eu sou proibido aqui na igreja de falar de inferno, sabe, né, Luizão? Eu sou proibido. Mas tudo bem, meu filho vai ser o melhor advogado, vai ser juiz, desembargador. Mas vai para o inferno? Vai ser mais um? Não vai fazer história? Não vai ter legado? Você está preocupado que o seu filho vai ter salário, mas não está preocupado se o seu filho vai ter vida eterna? Cuida dele, ensina para ele. Quando você perde o seu polegar, você perde a sua identidade. Você perde o polegar, você perde a sua digital. Cada indivíduo é único, não existe outro. Sem polegar, não tem identidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma pessoa que te conhece. Tem uma pessoa que sabe que você é único. É Deus. Quando você ora, ele sabe, é fulano orando. Ele sabe quem você é. Às vezes você... Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem amigos importantes e vindo do interior. Ô, gente, sabe por quê? Porque essa pergunta, quem você é?
Essa pergunta envolve a tua identidade. A foto. Tua cara, teu rosto. Quem você é? Francisco. Mas de onde você veio? Aí é outra pergunta. Eu sou filho de uma família de nordestinos que vieram para o Rio de Janeiro. Por que eu quero me justificar aqui? Do domingo passado eu comi aqui aquele cozidão que a equipe fez. Eu comi quase 4 pratos. Quero me justificar, porque algumas pessoas ficaram escandalizadas. Mas aquela era a comida que minha mãe fazia, nordestina. Era o cozido. Hoje, inclusive, tem feijoada. Você não sai daqui sem levar uma feijoada para o nosso telhado, feijoada do telhado. Importante para nós, você levar um pouquinho da feijoada. Mas por quê? Porque eu sou nordestino. Porque eu fui criado no Rio de Janeiro, fui criado em Vila Isabel, numa casa de nordestino. Eu gosto de comida nordestina, eu sou nordestino, sou eu, é minha identidade. Agora, quando você quer saber mais do que eu, quem é você? Eu sou filho de Deus e eu tenho um pai que está no céu, que olha para mim, que me conhece inclusive todos os meus defeitos e limitações, já passou um pano lavando todos os meus pecados e que me escuta, que me ouve e que me perdoa. Isso é identidade. Isso é identidade, isso me leva mais para frente, isso me dá direção. Eu sei, eu quero chegar ali, eu quero chegar ali, eu quero chegar ali, eu quero chegar ali, eu vou chegar. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. É importante você saber quem você é, a sua identidade. Ele te reconhece, Deus te reconhece. Você está, deixa eu te fazer uma pergunta, você está na agenda de Deus? Para você estar na agenda de Deus, você tem que ter comunhão com Deus, porque você é filho. Imagina, você é um filho que não liga para o pai? Você é um filho que não conhece o pai? Nós estamos estudando aqui no Maranata, nós estamos descobrindo coisas maravilhosas a respeito da volta de Jesus. Não é? Nós estamos subindo nos degraus. Depois nós vamos ter epístolas paulinas, vamos ter história da igreja, vamos ter liderança, vamos ter vários cursos. Por quê? Porque eu preciso conhecer mais de Deus, eu preciso conhecer mais do Pai. Porque quando eu entendo mais do Pai, Ele é meu Pai, então eu me conheço melhor. Eu sei qual é a minha identidade. Meu querido, só uma dica, o culto da tua vida começa em casa. O culto da tua vida começa em casa, continua aqui. A igreja te ensina como trazer o céu. Só isso. O resto é você... O que eu estou ensinando? Estou ensinando a você reconstruir os teus polegares. Os teus polegares. Reconstrução dos polegares. Seu polegar. Sem polegar não há prática. Não há prática. Você não consegue plantar, não consegue colher, não consegue vender. Se você não consegue plantar, colher, nem vender, isso é maldição sobre a tua vida. Quando eles cortam o teu polegar, você perde a força. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos levados. Uma coisinha simples que eu vou ensinar aqui, uma coisinha muito simples, muito simples. Vocês já estão cansados de saber, porque vocês têm aqui excelentes pregadores, então vocês estão... A intimidade com Deus te dá força. Por quê? Ou eu sou um ser humano que vou brigar o tempo todo pela minha subsistência, meus planos, meus projetos, né? Aquela mãe que chegou para mim, a minha filha, isso lá no Teatro da Barra, a minha filha, o que foi, dona Maria? O que foi, minha filha? Não sabe o que ela quer, ela vai fazer faculdade, ela está fazendo prova, vestibular, ela não sabe. Vamos orar, dona Maria, vamos orar. Aí, vamos orar. Aí ela, acho que minha filha quer ser dentista. Que bom, quer ser dentista. Oramos. Aí tá. Um ano depois, eu encontro a dona... dona Maria, sua filha, passou para o Dão, mas é tanto trabalho, é tanta... A menina fica carregando uma mala
Os dentistas aqui, sabe, carregam uma mala, é tudo R$800, R$400, R$1.000, é tanto dinheiro, não sei o que eu faço, e não acaba essa faculdade. Vamos orar, Dona Maria. Vamos orar, Dona Maria. Vamos orar, oramos, Deus vai trazer o sustento e tal. Anos depois, Dona Maria está lá, e sua filha, ela agora já formou, agora esse consultório, confusão. Ela quer um consultório. Eu falei, Dona Maria, dá licença, eu vou cuidar da minha vida. Dá licença. Fala com a minha esposa ali, ela vai atender a senhora. Vocês estão rindo, né? Mas agora, todo mundo aqui tem um pouquinho de Dona Maria. Todo mundo aqui tem um pouquinho. Está preocupado com amanhã, está preocupado com a subsistência, comprado com o sei o quê, vou comprar, vou fazer não sei o quê. Esquece da intimidade com Deus. A intimidade com Deus. A alegria no Senhor é a minha força. A alegria no Senhor é a minha força. Eu já contei aqui a história. Bispo Cirino estava em Jerusalém, na casa de um grande cientista lá, inclusive é o Schroeder, que sempre está nas lives do Bispo Rodovalho. O cara foi pós-doutor do MIT nos Estados Unidos, o cara tem trabalho em eletrônica no mundo inteiro, trabalhou nas maiores empresas em Boston. E ele estava visitando, naquele dia ele estava em Jerusalém, então eles foram conversar com ele, e esse cientista tem um apartamento pequenininho, numa ruazinha lá em Jerusalém. E de repente, está lá o Cirino conversando com eles, né? O Cirino, o inglês dele aprendeu em Goiânia, imagina, aprendeu inglês em Goiânia, entendeu? Aí deve ter feito uns 2 semestres, não sei. Então eu estava arrastando a igreja. Aí, de repente, lá embaixo, ele viu um grupo de jovens, rapazes e moças, do exército israelense, as armas, tudo, né? Os fusos. Quem foi de Israel já viu isso. Os caras têm metralhadora, pistola, é um negócio... Entendeu? A gente aqui também tem, aqui na Penha, Jacarezinho, a gente também tem. Isso não precisamos, não perdemos nada para eles. Aí, eles estavam lá, as fuzis assim, num canto, encostado, e eles dançavam. Aí o Cirino perguntou assim, eles estão dançando por quê? É uma festa? Ele falou assim, a alegria no Senhor é a nossa força. Entendeu? Porque a nossa força é, eu vou ganhar, eu vou fazer, eu vou conquistar. Espera aí, e é o Senhor? A minha força vem do Senhor. Porque quando eu tenho força do Senhor, eu sei enfrentar o dia difícil, a circunstância difícil. Porque o problema, quando eu estou, eu vou ganhar, eu vou levantar, eu vou fazer. Aí o que acontece? Acontece errado, tu larga tudo. Deus não me ama. Mas quando você tem a alegria no Senhor, a alegria do Senhor, no Senhor, é a minha força. Para resumir a palavra, já tem uma mãozinha ali dando tchau para mim. Nós estamos subindo um patamar. Essa palavra é para levar você para um patamar mais alto. É TSD. Tempo a sós com Deus. Isso restaura o teu polegar, restaura o polegar dos teus pés. Tira você da condição de escravo. Você vai governar aquilo que te governa. Você vai governar aquilo que te escraviza. Você vai governar aquilo que te rouba. Você vai governar. Escute depois essa palavra no YouTube para você pegar ponto a ponto, porque essa palavra tem vários aspectos importantes para a restauração dos nossos polegares. Afinal de contas, é tempo de recomeçar. Vamos ficar de pé? Aleluia. Amém. Se eu dissesse para vocês, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, hein? Olha só. Para restaurar os polegares, nós vamos ter que subir o Pico da Tijuca.
né? Eu subi lá o Pico da Tijuca e com a minha esposa. E eu falei, bem, quando eu era jovem, eu subi o Pico da Tijuca, vamos lá. Ela, vamos embora. Aí começou, pá. Aí já tinha mandado, não sei o quê, meia hora subindo, apareceu uma mulher. Aí a mulher falou assim, a primeira coisa que a Ana perguntou, quanto falta? Eu falei, bem, falta pouco, já estou vendo a pedra aqui. Ela falou assim, uns 40 minutos. O quê? Eu falei, a mulher foi embora. Eu falei, bem, nada disso. Eu conheço isso aqui, bem. Aqui é a pedra. Aqui, tá aqui. Nós só dá a volta aqui, ó, e chega lá. É mesmo, é? Aí estava chegando. Já tinha mandado mais uma meia hora, rapaz. Eu tava indo e levando a Ana. De vez em quando tinha que parar, sentar, cansado. Coitadinha, a bichinha cansada. Aí apareceu um cara, eu falei, não falar nada, perguntar nada. Ela perguntou, falta muito? O cara, falta pouco, 10 minutos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes 10 minutos é muito. Não? Porque aqueles 10 minutos que você está cansado. Eu estava morto, pedindo a Deus que a Ana dissesse, bem, vamos embora. Eu estava morto. E eu estava dizendo assim, quem é que teve a ideia de subir esse negócio? Quem é que teve a ideia de subir esse troço? Quem? Aí a Ana falou, bem, se falta 10 minutos, nós vamos até o fim. E subimos. Não foi 10, foi mais, mas chegamos lá. Como é que pode, né, rapaz? Eu estou dizendo a você o seguinte, 10 minutos por dia que você ora e que você lê a tua Bíblia, restaura a tua vida. Eu não estou pedindo para você subir o Pico da Tijuca, o Himalaia, Pico da Bandeira, fazer o Pedra da Gávea. Não estou pedindo para você fazer isso. Estou pedindo para você ter 10 minutos com Deus. E sabendo que você tem alguma coisa que precisa acontecer na sua vida. Você olhando para onde o seu polegar, aonde você não consegue segurar a espada, aonde a sua vida não está funcionando. Você está olhando para isso, dizendo, o Senhor vai restaurar, 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 em nome de Jesus. Eu já estou com o horário estourado, mas eu vou pedir o seguinte, casais, famílias, se você quer receber uma unção para o teu casamento, porque você fala assim, pastor, nossa família está sem direção. Eu sei que tem muitos solteiros aqui, pessoas que não estão acompanhadas, mas eu queria pedir permissão para olhar para os casais. Se você está dizendo assim, eu quero direção no meu casamento, eu quero direção no meu ministério, eu quero direção no meu trabalho, eu quero direção na minha família. A minha família. Ser pastor é a coisa melhor do mundo. Vocês precisavam ser pastor. Todo mundo ser pastor aqui. Melhor coisa, não tem? Por quê? Porque a gente escuta ontem um Vaguinho falando da transformação que ele teve na vida dele através dessa igreja aqui. Eu vejo aqui hoje pela manhã, olho vocês e vejo que quantos milagres já aconteceram na vida de vocês. E eu quero dizer para vocês, eu quero ter a alegria de ver mais milagres acontecendo na vida de vocês. Amém? Mais. Restauração. Aleluia. Oh, restaura, Senhor. Quebra essa maldição, Pai, na vida das famílias, eu te peço, em nome de Jesus. Agora, eu queria que pedir os pastores virem aqui. Nós vamos orar com vocês. Eu vou dar a bênção para liberar o pessoal de casa, né? Você está fazendo falta. Apesar que nós temos gente de fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro, que está operando, que está vendo nossos cultos. Deus te abençoe. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que essa palavra entre nos corações e seja uma palavra de força, de vigor, de transformação. Pai, essas famílias aqui precisam de milagres. Nós queremos milagres, restauração dessas famílias. Direção, Pai. Alguma área delas que precisa de um milagre, de uma direção, de restauração. Assim aconteça.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te encontrar aqui terça-feira. Terça-feira nós estamos com uma campanha que vai tocar nos principais aspectos da família. Você é convidado, nosso convidado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Você está invisível. Essa igreja ora por você, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita, igreja? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te